Olá meninos, hoje vamos compreender o uso do Simple Future, né? O futuro simples da língua inglesa. É um tempo verbal que é usado para expressar, né? Pode ser uma expressão, ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. O Simples Future Tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no alto da fala. Além disso, pode expressar um pedido ou uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Né? Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais que auxiliares o will, shall e a estrutura do going to. Né? Futuro com will. Né? Geralmente usamos o will para indicar uma ideia do futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento de fala. Observamos que a regra da formação e exemplo da affirmative from, né, a formação de frase de futuro com will na forma afirmativa é a seguinte estrutura. Vem o sujeito mais o will, mais o verbo principal no infinitivo sem you do, né, e mais o complemento. Exemplo, they will buy a new house. Eles compraram uma casa nova. Em complementação com will, tá? A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contrária após os pronomes pessoais. Para isso, a gente pode utilizar ao no lugar do will, né? Para que não precisar escrever do will, pode ser o ll. Exemplo, I will visit my cousin Torrent. I will visit my cousin Torrent, né? A complementação com will, a with com dois L, né? Visitarei minha prima amanhã à noite. A negativa from, formação do futuro da negativa, pode ser a seguinte estrutura: sujeito mais o will, mais o not, mais o verbo principal no infinitivo sem you do, mais o complemento. A gente dá o exemplo: They will not buy a new rose. Eles não compraram uma casa nova. Complementação só do not para que ela seja na negação, né? Essa toda a estrutura. Já da interrogativa from, formação das frases do futuro com will da forma interrogativa, a gente dá as seguintes: o will mais o sujeito, mais o verbo principal do infinitivo sem you do, mais o complemento. Observamos que a gente vem com will logo no início da frase, né? Will they buy a new house? Eles compraram uma casa nova? Observe que eles compraram uma casa nova, fez uma pergunta. Claro que a pergunta tem que ter uma interrogação ao final desta frase. Então, a forma interrogativa da língua portuguesa, ou da língua inglesa, perdão. Então, afirmativo will and ever, a negativo will I not ever, interrogativo will and ever. Então, a afirmativo will, ele vai ficar sempre no depois do verbo, né? Do verbo to be. A negativa, ele sempre vai ficar no meio com not. A interrogativo will, ele sempre vem na frente, depois vem o verbo, que é o verbo to be, da colocação dele, né? Ao futuro going to, para a gente compreender a regra funcional, o exemplo afirmativa, a forma afirmativa vem o sujeito mais o verbo to be, I am, you, is, are, going to, mais o verbo principal do infinitivo sem o do e mais o complemento. Aí a forma da regra, afirmação do verbo do going to, né? Aí vem a negação, sujeito mais o verbo to be, I am, you, is, are, not, mais o not, né? Going to, mais o verbo principal do infinitivo sem you do, mais o complemento. Aí vem também o verbo da forma interrogativa, verbo to be, I am, you, is, I not, mais o verbo my going to, mais o verbo principal do infinitivo sem you do, mais o complemento. Então dá essa colocação do futuro da forma do will, certo? Qualquer dúvida é só falar, vou pedir para que vocês façam a atividade de hoje, tá? Essa atividade complementar além do livro, da página 186 a 191, e atividade complementar que tem as informações do futuro do Simple Will, ok?